Alô, alô, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Brasil, Gente, Minas no ar a partir de agora, quarta-feira, antivéspera. Porque começa na sexta, né? O carnaval começa na sexta, antivéspera de carnaval. Brasil, Gente, Minas no ar a partir de agora. E no programa de hoje, atenção, a gente vai mostrar que a segurança do carnaval vai ser reforçada com câmeras de monitoramento para evitar crimes nos dias de festa aqui na capital. O goleiro Bruno, esse aí tá comendo alfafa. O goleiro Bruno vai ser transferido de volta para a penitenciária Nelson Hungria após ter sido flagrado com mulheres e cerveja. Tem ainda o resultado de uma expedição que atestou que a água do rio Paraupeba está com níveis de metais pesados acima do permitido. Os problemas só aumentam com relação a essa barragem que se rompeu na mina do Córrego do Feijão. Os problemas só aumentam. Então a gente vai contar tudo isso para vocês a partir de agora. E se você tem aí, de repente, uma denúncia, tem uma bronca na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, está no interior do estado, importante que você divida com os demais o seu problema. A gente ajuda a apurar o problema. E depois, aliás, a gente apura e ajuda a resolver o problema. Então, bora, gente que está no ar, o nosso Brasil, Gente, Minas, desta quarta-feira, 27 de fevereiro, penúltimo dia do segundo mês do ano. Vamos começar falando de carnaval, estamos bem próximos, né? Depois de amanhã a folia já começa. O Carnaval de Belo Horizonte vai contar com reforço na segurança durante a folia. Caminhões de monitoramento da Polícia Militar estarão estacionados em locais de grande aglomeração de foliões. Eles possuem câmeras que alcançam até 5 quilômetros de distância. Drones também sobrevoarão locais por onde passam os blocos. A gente traz todos os detalhes agora com Marcelo Silveira. Veja aí. As forças de segurança do estado divulgaram um grande aparato que será utilizado durante o carnaval numa coletiva de imprensa na cidade administrativa. O planejamento das ações foi feito de forma estratégica e vai contar com a tecnologia para garantir a segurança dos foliões. A Polícia Militar inovou com as plataformas de observação elevadas, com 6 câmeras, com câmeras com a capacidade de aproximar 3 quilômetros. 2 carretas como esta vão ajudar a agilizar tomadas de decisões relativas à segurança pública. Radares, bafômetros e policiais rodoviários farão o monitoramento dos mais de 30 mil quilômetros de estradas mineiras. A grande novidade no patrulhamento aéreo deste ano aqui em Belo Horizonte serão os drones. De acordo com a Polícia Militar, 7 equipamentos como este darão mais segurança aos foliões da capital. Cada drone abrange uma área de patrulhamento de até 20 viaturas. Outra preocupação das forças de segurança é quanto ao furto ou roubo de celulares. O cidadão, após o cometimento como vítima de furto ou roubo de celular, poderá dirigir-se à delegacia móvel ou a uma das bases de policiamento da Polícia Militar, realizar o registro do boletim de ocorrência e imediatamente efetivar o bloqueio via o site da Secretaria, que estará disponível em todas estas estruturas. Um dos desafios este ano será a importunação sexual, que virou crime e terá uma maior atenção das autoridades. Se a pessoa foi assediada e quer diretamente direcionar-se a uma delegacia de polícia, qualquer unidade policial da capital está disponível a elaborar, a lavrar esse REDS. Os bombeiros também vão atuar durante a folia. Eles que já fiscalizaram os blocos antes da festa começar, vão atuar junto com o SAMU no atendimento de urgência. Essa parceria é importante porque nós vamos trabalhar com o médico regulador do SAMU dentro de uma carreta do Corpo de Bombeiros. Ou seja, a operação vai ganhar efetividade. Em Belo Horizonte, a CDL reuniu os comerciantes com autoridades da capital. BH deve receber quase 5 milhões de turistas, o que vai mexer bastante no movimento financeiro do município. A gente viu um ticket médio em torno de R$52, R$60 mais ou menos por dia. Então isso daria uma movimentação de cerca de R$1 bilhão nesses dias de carnaval. A preocupação por aqui também é com a segurança, tanto do folião quanto do comerciante. Além dos 8.500 militares, guardas municipais vão ajudar no patrulhamento. O que nós temos feito? Otimizado os nossos esforços, preparado
preparado o nosso efetivo, qualificado, a fim de suprir essa demanda. Então, a gente faz reuniões, parcerias, trabalho com maior interação, a fim de suprir isso daí. Então, a preparação existe, há equipamentos, há um investimento da Prefeitura na nossa instituição, a fim de atender essas particularidades da segurança pública. Hoje, a Prefeitura de BH anunciou a renovação total da frota da Guarda Municipal. Além disso, mais veículos foram adquiridos para o patrulhamento da cidade. Eles começam a ser usados já no Carnaval. Uma das novidades é a compra de jipes, quadriciclos e veículos com celas para transportar pessoas detidas. Por mais que possa soar ao contrário, o compartimento ele preserva direitos humanos, né? Ali a gente consegue manter a integridade da pessoa que por algum motivo foi realizada a sua detenção, o encaminhamento adequado à Polícia Civil. Então são veículos que permitem que a gente exerça aí os direitos humanos e sobretudo a lei na sua plenitude. Isso é o resultado da economia. Nós estamos economizando aqui dentro, no setor, para colocar o gasto na rua. Olha aí, então ficou demonstrado e reforçado o recado para você que pretende ir ao Carnaval, não para se divertir, mas para provocar a baderna, para importunar as mulheres, para incomodar as pessoas, para roubar. O recado está dado. Reforço do policiamento, aumento do efetivo policial naturalmente, né? Mas também todo o preparo através de drones, de equipamentos que a longa distância conseguem captar o movimento do larápio, do covarde, do cara que está importunando. Então, fica aí o recado para você. Você estará certamente sendo vigiado. Agora, para você que vai se divertir, para você que vai curtir, para você que vai para os bloquinhos com a família, com o namorado, com a namorada, ou de repente procurar uma namorada ou um namorado, curta bastante, divirta-se, porque o Carnaval existe exatamente para isso. Vamos para o rápido intervalo, esquindou Lelê para todo mundo. Um rápido intervalo, a gente volta já já. Na sequência, mais Brasil, gente, Minas na tela da Band. Até já! Bom, estamos de volta com o Brasil. Gente, são 4 horas 10 minutos, 4h10 na hora oficial do Brasil. 4h11 agora pulou o digital aqui da nossa Band. Depois de tanto tempo, a gente continua falando desse assunto aqui. Depois de tanto tempo, a gente continua falando desse sujeito, que é o goleiro Bruno, que vai ser transferido para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH. A Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que foi notificada hoje sobre a decisão judicial que autoriza a transferência de Bruno Fernandes da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado em Varginha, no sul de Minas, para Nelson Hungria. A decisão é uma punição depois que o goleiro Bruno foi flagrado se encontrando com algumas mulheres ingerindo bebidas alcoólicas e com acesso a um aparelho celular dentro da APAC. Ainda de acordo com a SEAP, a transferência será realizada nos próximos dias, mas data e horário não serão divulgados para garantir a segurança da ação. O sujeito cometeu erro gravíssimo, foi julgado, foi condenado, pagou parte da condenação. Quando a coisa caminhava para ele deixar, chegou até a fazer alguns jogos pelo Boa, quando a coisa caminhava para ele se livrar de tudo isso, aí ele volta a cometer alguns deslizes, a palavra é exatamente essa, alguns deslizes, e aí ele vai sair da tranquilidade do local e da cidade onde ele estava para voltar para Nelson Hungria. Isso é uma punição do Estado por ele não ter cumprido à risca o que a Justiça determinou. E a Justiça está correta. E a Justiça está correta. E tomara que seja a mesma medida para todos que não fazem exatamente como a Justiça determina. Por exemplo, o Sérgio Cabral, lá no Rio de Janeiro, que agora decidiu falar
para melhorar o lado dele, ele decidiu falar, mas não vai melhorar coisa nenhuma, tomara que não melhore. A justiça determinou que ele ficasse na cela, como os demais, mas encontraram azeite português, vinho espanhol, italiano, francês e não sei o quê, camarão, lagostim, geleias, queijos. Então façam com o Sérgio Cabral como estão fazendo com o Bruno. Tá certo, tá? Tá certo. Se está descumprindo o que a justiça determinou, tá certo que seja punido, mas vamos pulverizar essa punição aí para outros que cometem erros tão graves quanto aos erros cometidos por esse sujeito aí, que isso é burro. Isso é um burro de marca maior. Quando a coisa está caminhando para tentar voltar a uma vida normal, que jamais será, aí ele comete o erro, comete um deslize e volta agora para Nelson Hungria. Ai, meu Deus do céu, como tem gente burra. 4h14 na Hora Oficial do Brasil. Pessoal, atenção. 16 mandados de prisão são cumpridos hoje em Poços de Caldas, Pouso Alegre, Andradas e Ouro Fino, tudo lá no sul de Minas, e em outras 2 cidades paulistas, durante a operação da Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa que praticava contrabando de cigarros paraguaios. Além dos 11 mandados judiciais de prisão preventiva e dos 5 de prisão temporária, estão sendo cumpridos também 26 mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras e paulistas. A operação, chamada Barrica, conta com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público Federal e também da Receita Federal. As investigações apontaram que o grupo atuava há alguns anos com a importação e distribuição clandestina de cigarros de origem paraguaia. E esses matam mais rápido, inclusive, matam mais rápido. Tendo movimentado, atenção, cerca de 130 milhões de reais de forma ilegal. Os investigados vão responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa, podendo cumprir até 8 anos de reclusão. Vem cá, Nicolau. Cigarro já é uma desgreta total, né? É uma desgraça total o cigarro. E o sujeito ainda fuma um cigarro que é falsificado, que deve ser uma desgreta ao quadrado. E Everton não fala essa palavra, mas desgreta é uma palavra, não é? Então o cara, veja só os cigarros aí. O cara que já fuma, ele presta um péssimo serviço ao corpo e ele acaba atrapalhando a vida dos fumantes passivos que estão ao lado ali, né? Sentindo aquele cheiro de marmota. Aí o cara prefere, inclusive, usar um cigarro que é falsificado. Ou seja, ele se prejudica 2 vezes e prejudica toda a turma que está próxima dele também 2 vezes. Porque se cigarro já é ruim, imagina um cigarro falsificado, que deve ser pior ainda, né? Mas como, em nome do capital, né? Em nome do capital, as coisas vão caminhando, então a turma faz... Todo mundo faz vista grossa para o cigarro, a indústria vai levando, enganando um monte de trouxas todo dia, né? E a turma gasta mesmo que isso aí, é um vício maluco, é impressionante. E aí vai que vai. Lá em Mateus Leme, na década de 80, eu falei com o meu avô que eu queria fumar. Ele fumava Continental. Parece que o Continental nem filtro tinha, que era mais bruto ainda. Meu vô Francisco. Vô Francisco, eu quero fumar. Toma, meu filho, toma esse aqui. Aí fumava um Continental, que era uns 15 centímetros. Aí ele falou, você não vai fumar. Eu quero, você não vai. Isso não é de criança, eu quero. Então toma, vem cá. Fuma isso aí inteiro agora. Aquilo ali eu quase morri. Nunca mais cheguei perto. Você quer fumar? Então toma, fuma aí. Aí eu quase morrendo com aquilo, e ele vai até o final agora para aprender. Aprendi. E tomei antipatia. Não da pessoa que fuma, mas do ato de fumar. Conheço um monte de gente, na minha família tem um monte de gente que fuma e que eu amo, né? Amigos que fumam e que eu amo. Então, agora que é uma marmota demais, total, ainda bem que proibiram em locais fechados, em restaurantes, em avião, senão
Veja só como as coisas evoluem, né? E nesse aspecto elas de fato evoluíram. E o cara ainda gosta de um cigarrinho falsificado, que é pior ainda. Atenção, você que utiliza os aplicativos de transporte de passageiros. Atenção, hein? A Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada na venda de perfis falsos para motoristas de aplicativos. 2 pessoas foram presas em flagrante. A gente vai contar isso agora para vocês. As pessoas vendiam perfis para que outras se tornassem motoristas de aplicativo. Quem compra um perfil falso, naturalmente, não quer uma coisa correta. Marcelo Silveira conta, veja aí. A Polícia Civil chegou até o esquema depois que uma mulher foi estuprada por um motorista de aplicativo que usava perfil falso. O motorista trancou as portas do veículo, não deixou ela sair do carro e a obrigou a a realizar sexo oral nele. O suspeito do estupro, que ainda está sendo investigado, contou para a polícia que comprou um perfil falso de um esquema criminoso. Eles ofereciam oportunidades de emprego através de empresas de fachada. Geralmente essas vagas eram de motorista e manobrista. As pessoas que estavam interessadas no emprego enviavam currículo, foto, tudo que eles pediam, né? As pessoas interessadas forneciam esses documentos e através desses documentos dessas pessoas de terceiros, né? Eles pegavam esses documentos, utilizavam Photoshop, adulteravam a foto, às vezes alguns dados desses documentos para poder criar essas novas CNHs falsificadas. Ao cumprir mandados de busca e apreensão, a polícia encontrou vários documentos de veículos, carteiras de habilitação falsas, equipamentos eletrônicos e vários chips de telefone. Tudo era usado para fazer o cadastro no aplicativo. 2 homens, um de 29 anos e outro de 31, foram presos e confessaram a participação. Os investigadores acreditam que cerca de 100 motoristas de aplicativo estejam rodando com perfis falsos. Os compradores destes perfis estariam rodando aqui em Minas Gerais e em outros 2 estados, Alagoas e Ceará. Os criminosos cobravam entre R$300 e R$500 por um perfil. Eles chegavam a dar garantia do serviço, trocando os documentos se os compradores fossem banidos dos aplicativos. A polícia está atrás agora de quem comprou os perfis. Se comprovados os crimes, eles podem pegar de 2 a 6 anos de prisão. Por causa desses vagabundos aí, por causa desses bandidos vagabundos aí, pessoas sérias que trabalham de forma correta, pais de família que sofrem. Porque as pessoas perdem completamente a confiança em acertar com motoristas desses aí uma corrida, em contratar os serviços por aplicativo, por causa desses vagabundos aí. Eu obviamente, já andei algumas vezes, já rodei várias vezes, aliás, algumas não, várias vezes com motoristas de aplicativos, ando muito mais de táxi, por uma razão até de segurança mesmo, rodo quando eu preciso e não tenho à disposição meu carro e tal, rodo de táxi e reconheço, por vezes, as pessoas ficarem preocupadas, porque o taxista passa por todo um processo, né, as cooperativas têm ali exames de reciclagem e etc, até o exame de sanidade mental do cara e blá, blá, blá e tal. Então, não deixa de oferecer uma segurança, né? E é uma situação complicada, porque na maioria dos casos, o motorista de aplicativo você não conhece. Mas a maioria séria, a maioria presta o serviço dentro dos padrões que a empresa exige, que o governo que autoriza que a empresa faça o trabalho dentro do país exige, mas aí vem uma meia dúzia de vagabundos e arrebentam com a classe por causa desse tipo de atitude aí. Lamentável, lamentável. Fique muito atento. E outra coisa, vem cá, Esquila. Se você chamar um aplicativo, motorista de aplicativo, jamais aceite fazer por fora. Chama no aplicativo, pega o celular, chama no aplicativo, aí ali vem o motorista,
e tal, bacaninha. Aí ali você já contratou, belezinha, vai, faz a corrida. Ah, não, vamos por fora, te cobra mais barato. Não vá, porque se acontecer alguma coisa no caminho, você não tem nem como provar que chamou e que a corrida foi feita e etc, etc. Então, são cuidados que você precisa tomar por causa desse nível aí, ó, desses vagabundos aí que entram no meio do negócio e esculhambam com uma classe séria, trabalhadora, lamentavelmente. Está preso o homem que roubou um carro e se envolveu em um acidente após uma perseguição policial na noite de ontem. Isso aconteceu no bairro Copacabana, região da Pampulha, aqui na capital. Segundo a Polícia Militar, o homem já estava sendo procurado, suspeito de ter roubado um carro no bairro São Luís. Lembrando que a prisão aconteceu após uma denúncia anônima informando que o carro roubado estava na rua central. Quando os militares chegaram no local e foram fazer a abordagem, Bruno Alves, que estava dentro do carro, arrancou e uma perseguição começou. O suspeito disparou diversas vezes contra os policiais que revidaram. Até porque não dá para os policiais mandarem flores para ele, não é? Até que o motorista bateu em um carro no bairro Santa Amélia, na mesma região. Bruno desceu do carro, não obedeceu à ordem de parada e efetuou mais disparos contra as viaturas. Olha o risco desse vagabundo aí acertar um tiro em alguém que não tinha absolutamente nada a ver com a história. Ele foi atingido uma vez na perna esquerda, fugiu a pé, ferido, e foi capturado depois de uma luta corporal com os militares. Os policiais constataram que o homem estava com mandado de prisão aberto contra ele e era fugitivo da penitenciária José Maria Alckmin, que fica em Ribeirão das Neves, região metropolitana aqui da capital. Bruno tem várias passagens pela polícia por homicídio e roubos. E estava solto. O Detran divulgou novas regras de circulação de veículos acidentados. Na prática, automóveis que se envolverem em acidentes e forem classificados com danos graves só poderão voltar a circular pelas ruas depois de vistoria e autorização do órgão. A competentíssima Camila Cambraia na tela da Band. Veja. Para voltar às ruas, os veículos vão ter que passar pela análise de agentes de trânsito. São eles os responsáveis por avaliar os estragos causados pelos acidentes. Quando estiverem fazendo boletim de ocorrência, os agentes também vão preencher um relatório e tirar fotos dos veículos. Esses dados vão para o sistema do Detran. Depois, o motorista é notificado. O agente de trânsito, seja um policial civil ou militar ou rodoviário, ele vai produzir um relatório de avarias. Então ele vai inspecionar o veículo e vai apontar quais os itens daquele veículo estão danificados ou não. A partir desse relatório de avarias, é feita uma análise técnica objetiva pelo Detran e que vai definir se os danos são de média, grande ou pequena monta. Se a estrutura ou os equipamentos não forem danificados, o automóvel é liberado. No caso dos que forem para a oficina, a circulação só será permitida depois de uma vistoria. Se o dano é de grande monta, significa que esse veículo teve perda total, ele não pode retornar à circulação. Então ele tem que ser baixado e as peças destinadas à revenda. Se o veículo tiver os danos de média monta, o proprietário vai precisar fazer um certificado de segurança veicular numa ITL, uma instituição técnica licenciada e credenciada pelo Inmetro, para poder aferir a segurança da rodagem desse veículo. Após a obtenção desse certificado, isso vai ser anotado no documento do veículo e o veículo liberado para rodagem. Se o dano caracterizado for de pequena monta, não há nenhuma providência a fazer, porque não há comprometimento da integridade e segurança do veículo. Para alguns motoristas, a medida vai trazer mais segurança ao trânsito da capital. Eu acho válido, porque tem muitos carros que ficam com falha mecânica, né, e atrapalham muito o trânsito. Tem que estar tudo dentro dos conformes, né, para poder andar. O proprietário que não estiver de acordo com a classificação definida pelo sistema poderá entrar com recurso. Quem continuar usando o veículo, mesmo sem a autorização do Detran, comete infração grave e vai precisar pagar multa de R$ 195,23. Engraçado, eu não sabia dessa informação
E hoje subindo a Nossa Senhora do Carmo por volta de umas 10 e pouca da manhã, 10h10 mais ou menos, eu passei por um carro todo esculachado, parece que bateu na frente, bateu atrás, e o cara andando tranquilamente ali pela Nossa Senhora do Carmo. E aí agora, né, a Camila conta essa história aí, que os carros precisam, depois do envolvimento num acidente, eles precisam passar por vistoria para conseguirem a liberação ou não para rodar pelas ruas. Então, uma novidade que eu, sinceramente, não sabia, e é mais uma que a gente está aprendendo aqui no nosso Brasil, gente, Minas. São 4h28 agora, 4h28, uma mulher foi presa com 32 barras de maconha em um imóvel em Mariana, na região central do estado. Segundo a Polícia Militar, denúncias anônimas levaram até o endereço da jovem de 22 anos que não estava na casa no momento em que a polícia chegou. Vizinhos confirmaram que a suspeita armazenava drogas e ajudaram a polícia a cercar o imóvel. No interior da casa foram apreendidos 32 barras de maconha, todas elas fechadinhas, bem embaladas. Parecia um tablete de geleia, né? Uma barra de maconha aberta. De repente ela gostava de usar. 3 buchas de maconha, uma balança de precisão, R$ 89 para comprar o botijão de gás, certamente, e cartuchos. A autora foi localizada e confessou o crime. Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. E fica de onde, pelo menos pela quantidade, ficará um bom tempo, né, refletindo sobre o ato. 4h30, um rápido intervalo, não saia daí, mas é rapidinho, daqui a pouco, dentro de 2 minutos e 50, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Brasil, gente, Minas, na última meia hora, 4h33. Vem cá, deixa eu te contar que a Fundação SOS Mata Atlântica apresentou hoje resultados dos estudos de qualidade da água do Rio Paraopeba. A organização fez coletas em 22 pontos atingidos pela lama da barragem da mina Córrego do Feijão e a análise apontou presença de metais pesados em níveis acima dos limites permitidos pela legislação. O contato com a água pode causar diversos problemas à saúde. Então, se você mora próximo, pesca no rio, muita atenção para o recado que Vanessa Anício vai passar agora. Veja. A água turva e a cor avermelhada do Rio Paraopeba são consequências do elevado nível de ferro e manganês. E esses são apenas alguns dos metais pesados encontrados no local. Nesta quarta-feira, a Fundação SOS Mata Atlântica apresentou o relatório completo da expedição realizada ao longo de 305 quilômetros do rio. No total, o movimento percorreu 2.000 quilômetros de estradas e passou por 21 cidades para analisar a qualidade da água do Rio Paraopeba após o rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão. Nos 22 pontos analisados, o grupo constatou a presença de metais pesados em quantidade bem acima do que é permitido pela lei. Ao longo de 22 pontos de coleta, nós verificamos que tem 10 pontos ruins e 12 péssimos. Então isso já diz muito sobre o resultado, né, que nós obtivemos. E tudo isso culmina para que toda a população entenda que essa água é extremamente imprópria para o consumo ou para qualquer outro tipo de uso. Chumbo, mercúrio, cádmio e arsênico, alguns dos metais encontrados no rio, são elementos que, após absorvidos pelo organismo, dificilmente são eliminados e podem provocar reações graves a curto e a longo prazo. Em alguns casos, o contato com alguns tipos de metais pesados pode até matar. Cada metal pesado vai ter uma sintomatologia, um quadro diferente, com alguns sintomas às vezes até iguais, como diarreia, vômito, mal-estar geral. Vamos falar um pouquinho do arsênico. Ele também afeta rim,
afeta o sistema nervoso central e o coração. Pode ter alterações renais, levando à insuficiência renal e alterações do ritmo cardíaco. E isso por si só pode levar ao óbito. Além disso, ela pode causar câncer de pele, de pulmão, de fígado e de bexiga. Centenas de pessoas dependiam direta ou indiretamente do rio para sobreviver. Ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, indígenas, movimentos que estão acampados no entorno, todos dependem da água. E isso vai exigir um esforço de cooperação coletiva, no qual a Vale com certeza tem que tomar toda a frente, um esforço de conseguir levar água para toda essa população. É o mínimo que se espera depois desse crime. Com a contaminação da água, o consumo deve ser evitado. São vários metais pesados, pode haver várias contaminações, né? Até é difícil de fazer o diagnóstico ali do que a pessoa está contaminada. Muitos sintomas são muito semelhantes, né? Entre um metal e outro. Além da possível contaminação humana, fauna e flora também foram bastante prejudicadas pela tragédia de Brumadinho. 112 hectares de floresta nativa foram devastados pelo mar de lama. Destes, 55 hectares eram preservados. Um prejuízo, assim, sem precedentes com esse crime da Vale, que afetou completamente todo o ecossistema, desde os micro-organismos até os macro-organismos. Com os resultados em mãos, a organização pretende chamar a atenção de autoridades e da sociedade para a definição de medidas e ações socioambientais de remediação, recuperação e ressarcimento pelos danos. Já dei alguns exemplos aqui. Vai você que está em casa agora, e mesmo residindo em Belo Horizonte, na região metropolitana, no interior. Vai você tentar cortar uma árvore na porta da sua casa. Ou no fundo da sua casa. Eu, por exemplo, moro num local que tem uma montanha atrás ali, cheia de eucalipto e tal, e eu fui tentar cortar, me informaram. Não, você tem que pedir autorização, mas eucalipto tem que pedir autorização, blá, blá, blá e tal. Aí fui lá, consegui, lá em Nova Lima e tal, tudo certinho. Agora, você que quer cortar uma árvore aí na porta da sua casa ou no fundo da sua casa, que está arrebentando aí a parede, o chão, é uma burocracia excomungada. Aí vem a joia do Brasil, mata mais de 300, arrebenta com o meio ambiente, né? E o rio, fazendo parte de tudo isso, é contaminado com metais pesados em toda, praticamente, eu não sei qual o percentual da sua extensão, mas sabe-se que até para lá de Pará de Minas, a lama já chegou. E aí os profissionais constataram que os níveis de metais pesados da água estão acima do normal. Então as pessoas que pescam ali ficam sem a condição de pescar. Você vai comprar um peixe que você não sabe de onde vem? Não vai. Mas e as famílias que comem, que sustentam os filhos, lá os pais que sustentam os filhos, com os peixes que são retirados do rio? Vocês estão entendendo que a gente vem, a cada dia, a cada nova matéria aqui, destacando os problemas que só aumentam, É complicado, né? E quem vai pagar o prejuízo? A gente espera que a Vale pague o prejuízo. Pelas perdas das vidas e por tudo que fez com o meio ambiente. Lembrando que na tragédia de Mariana, até agora, nada. Mas como as proporções da tragédia da mina Córrego do Feijão, as proporções foram muito maiores, a gente espera que agora a punição seja implacável e vamos continuar cobrando aqui. Falando em cobrança, o governo de Minas anunciou hoje a criação do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, que vai discutir o preparo socioeconômico e ambiental da cidade. O grupo vai coordenar atividades de recuperação e também realizar atividades preventivas a novos desastres com barragens. Ele deve funcionar por pelo menos um ano e reunirá órgãos do governo e também da sociedade civil.
Olha, eu sempre gosto de pesquisas, né? A gente traz aqui o Feliciano Abreu e hoje, ele normalmente vem na segunda e hoje ele está aqui, vai participar comigo. Vou receber o Feliciano Abreu para falar sobre os preços de frutas, legumes, verduras. Vem para cá, grande Feliciano Abreu. Tudo bem, já está todo preparado, porque tem carnaval, o homem está demais. Feliciano, o que disparou? Frutas, verduras, legumes, o que disparou? O que não está dando para comprar? O que nós vamos ter que trocar por outra coisa? Fazer uma movimentação aí na lista de compras? Conta tudo. Everton, sabe quanto que o chuchu aumentou em relação a 2 meses atrás? A chuchu? Chuchu. Ele não tem gosto de nada? Não gosto de nada e dá na cerca. É o Geraldo Alckmin? Não, o Geraldo Alckmin. Não, nada. Olha só, Everton, o preço médio dele, que em dezembro era R$ 1,44, subiu para R$ 4,40. Por quê? Entre safra. O período foi muito seco de janeiro. A gente teve um período longo, sem muita chuva, como era acostumado. Então, teve uma quebra aí em alguns itens. Então, a gente teve um aumento de 404%. O quiabo também, quem gosta de um frango com quiabo, pagava R$ 3,48. Agora está pagando R$ 6,73, um aumento de 93%. Batata inglesa, para quem gosta de uma batatinha aí, vai pagar mais caro também. Batata inglesa é a mesma da baroa? Não, é diferente. Aquela comum que a gente vê. A inglesa é comum. É comum. A baroa é um pouco mais, né? A baroa é aquela que o pessoal faz uma sopinha para criança. Isso, exatamente. Tá. Ela era R$ 3,17, passou para R$ 5,10. Que é isso? Um aumento de 60%. A abóbora moranga, que também é quase que comum de dar no terreiro, quem mora no interior, né, sabe disso. De R$ 1,94 passou para R$ 3,11, o preço médio. Um aumento de 60%. O próprio repolho também de R$ 2,06 subiu 80 centavos. Passou para R$ 2,86, um aumento de 38%. E não foi só os legumes. A gente teve também as frutas, a maçã Fuji subindo 31%. O preço médio que era R$ 6,69 passou para R$ 8,79. Banana caturra de R$ 1,94 passou para R$ 2,44. Um aumento de 25%. A prata você tem aí? Tem, ela subiu 10%. Era R$ 3,42, passou para R$ 3,78. Agora, nas frutas tivemos queda somente no abacate. Abacate a gente está no período. E não sofre tanto com a falta de chuva, né, Everton? Dizem que o abacate faz bem pro fígado. Pro fígado. Ele caiu também? Ah, não, caiu. Não, caiu. Foi um dos poucos Isso que é bom, caiu. Boa notícia. 33%. Preço médio que era R$ 7,88, caiu para R$ 5,26. Agora, Everton, é aquela coisa, isso é dado estatístico, a gente tem que continuar fazendo a pesquisa, o consumidor tem que ficar atento ao dia que o dono do sacolão ou o supermercado que faz aquela oferta do dia, sabe, tem o dia da feira em vários supermercados, porque aí o preço normalmente é mais barato. Quando o produto está na entre-safra, infelizmente, ele até perde a qualidade, né? Fica caríssimo e perde a qualidade. Então a gente tem aqui, por exemplo, diferenças de preço hoje, couve-flor a unidade, uma couve-flor custando de R$ 1,98 até R$ 9,98. Absurdamente. Diferença de 404%. Quiabo de R$ 2,90 a R$ 10,98. R$ 10,98 quilo? Quilo de quiabo. Imagina, uma diferença de 278%. A própria batata inglesa, que a gente estava falando agora há pouco, de R$ 2,99 até R$ 6,99, diferença de 133%. E frutas, Everton, olha só para dar quem vai fazer uma caipirinha aí, limão variando 169%. De R$ 1,48 até R$ 3,99. Banana prata, que você perguntou, de R$ 1,98 a R$ 4,99. É muita diferença de preço, por isso que a gente tem que ficar atento às ofertas. Onde está mais barato? Qual região? Olha, a gente tem as regiões periféricas mais baratas do que a Zona Sul. Porque o que acontece? A gente tem aqui shoppings que tem sacolão em supermercados, o custo de manter uma loja é muito maior. Eu fui numa loja no centro da cidade. Agora, a gente acha que muitas vezes o centro é muito barato, não é. Lá era uma loja realmente que tinha produtos de extrema qualidade, mas os preços estavam acima do preço médio. Então, até conversei com o proprietário, tinha muita coisa bonita lá, saudável, até interessante, porque eu fui lá de manhã cedo, antes de abrir. E a quantidade de pessoas que antes de ir para o trabalho passam no sacolão para comprar aqueles itens só para lanchar durante o trabalho tem crescido muito, isso é muito legal, né? Porque as pessoas compram frutas, alguns legumes, até para complementar a marmita de todas as classes sociais. Então eu fiquei muito satisfeito com essa notícia que eu vi lá em primeira mão. O que me assusta é que coisas que antigamente eram muito baratas, hoje estão caríssimas, né? Não, exatamente. O quiabo assusta o valor do quiabo, a abóbora que você planta, dá no fundo do quintal. Chuchu subiu 200%. Pessoal, o chuchu que dá na cerca. Exatamente. Aquela velha história do chuchu. Subiu 205%. 205%. Agora, eu estava um dia desses ouvindo a Rádio Itatiaia e o Zé Lino falou um negócio lá que eu achei interessante. Ele falou que um amigo dele comprou uma caixinha de uva.
normalmente tem uma uva, principalmente aquela sem caroço, ela é bem cara. Exato. Então ele comprou uma caixinha daquela de uva, em alguns lugares aquilo custa R$18. E aí ele contou quantas uvas tinha ali dentro. E aí ele pegou o valor e dividiu pelo... A uva saiu quase R$1, cara, cada uva. É complicado. Que é isso? Olha, Everton, esse é um detalhe complicado. Agora, uma dica para quem consome muito, inclusive eu conheço várias pessoas que fazem isso, é ir no Ceasa. Né? Vai no Ceasa, compra um pouco mais de quantidade, mas tem que consumir. De repente, juntar 2 ou 3 famílias, você consegue comprar ali na Pedra, quem conhece, sabe, a venda direta ao consumidor e aos revendedores também. Você consegue uma economia muito boa. Agora, é não desesperar também, que são produtos sazonais. Então, a gente sabe que daqui a pouco os preços voltam ao normal. Por quê? É igual feijão carioca, muita gente reclamando do preço. Mas tem muita gente que eu conheço já plantando, aproveitando, por quê? Para tentar pegar esse preço aí de R$10, R$12 o quilo. Só que não vai pegar, porque na hora que todo mundo plantar e colher, vai ter uma oferta maior do que a demanda e o preço vai voltar para R$2,98. Outro exemplo dado lá no programa do Zé Lino, lá na Itatiaia. O orégano. Você compra um negocinho assim de orégano, desse tamaninho, 20 gramas, sei lá, R$2, sei lá quanto, 2 e pouquinho e tal. Mas quanto seria o quilo disso? Exatamente. Né? Pagar 500 pau num quilo de orégano? É complicado. Você tá de brincadeira. Então tem que ficar atento para isso aí. Às vezes comprar fracionado, a coisa fica absurdamente mais cara. É, realmente. E aí a turma não perde a oportunidade do oportunismo, né? Desculpa a redundância, mas é verdade. A turma não perde a oportunidade de ser oportunista. Verdade. É impressionante. Obrigado. Grande abraço, boa semana. Semana que vem nós vamos falar de quê? Semana que vem você está no Carnaval, né? Salvador, eu vou tentar vir, mas a gente está preparando a pesquisa para finados, que é justamente peixe, bacalhau, que as pessoas consomem muito durante a quaresma. Ótimo, tá ótimo. E camarão para você, né? Porque eu fico só na sardinha, quem consome camarão é você. Tá bom, vai vendo. Obrigado, Feliciano Abreu, do site mercadomineiro.com.br e também do aplicativo Com Oferta. Tem informação urgente, hein? Informação urgente. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acaba de conceder habeas corpus para os 8 funcionários da Vale que estão presos, mas que a partir da decisão podem ser liberados a qualquer momento. Notícia de agora, ou seja, se a polícia entende, e o Ministério Público também entendeu, que eles poderiam fazer um conluio e atrapalhar as investigações, o STJ imagina que não. Então, habeas corpus concedido e os sujeitos estarão na rua a qualquer momento. Durma-se com um barulho desses. 4h48. Nossa Senhora. A Polícia Civil prendeu 6 homens suspeitos de crimes contra crianças e adolescentes. Alguns deles teriam estuprado os menores de idade. Os crimes não têm relação, mas fazem parte de um trabalho da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente para punir os abusadores. Camila Cambraia acaba de participar da coletiva e vai me dar mais detalhes agora ao vivo. Tudo bem, Camila? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Everton. Boa tarde para você, boa tarde a todos os telespectadores do Brasil. Gente, é o seguinte, a delegacia, os investigadores dessa delegacia fizeram uma força-tarefa para cumprir mandados de prisão que estavam em aberto. E aí são 6 mandados de prisão. 4 deles relacionados ao estupro de menores, ao estupro de crianças e adolescentes, e 2 deles envolvendo outros crimes. Um deles é de maus tratos e o outro é de falta de pagamento de pensão alimentícia. Muitos desses homens, eles estavam nas ruas, eles já estavam com um processo correndo na justiça, tinham mandados de prisão, mas ainda havia recursos. Agora, em boa parte desses casos, desses recursos já foram todos julgados e essas pessoas estão atrás das grades. De acordo com a delegada responsável, ela disse pra gente que a maior parte desses agressores eram muito próximos às famílias. São tios, inclusive, que estupraram crianças entre 4 e 12 anos de idade, Everton. Essa delegada contou pra gente também que essas pessoas estabeleciam uma relação de confiança com as famílias e aí elas podiam ficar muito próximas dessas crianças, ofereciam às vezes balas e até ameaçavam esses meninos e meninas para que eles não contassem, não denunciassem os casos às famílias. Agora essas pessoas estão atrás das grades, as famílias estão mais aliviadas, né?
E a delegada também fez um alerta, fez um pedido para que os pais conversem com os filhos, estabeleçam uma relação de confiança com essas crianças, para que elas possam contar quando alguma coisa, quando algum adulto fizer algo que não está certo, né, Everton? Então, a delegada pede para que esses meninos e meninas, para que os pais expliquem para eles o que significa cada ato, que outros adultos não podem se aproximar dessas crianças e acariciar os corpos ou tocar em locais que elas não se sintam confortáveis. Então, esse é um alerta que a delegada faz. Outro pedido que ela faz é que que essas famílias observem o comportamento dessas crianças, porque geralmente quando elas são abusadas, elas também começam a apresentar comportamentos estranhos, às vezes não vão bem na escola, ficam muito tímidas ou muito arredias, às vezes até alguns problemas de saúde. Por exemplo, em um dos casos de uma menina, ela estava apresentando infecção urinária, e aí quando os pais foram investigar o motivo dessa infecção urinária, eles descobriram que ela, na verdade, estava sendo vítima de abuso de um parente muito próximo. A delegada também explicou para a imprensa, né, para todo mundo que estava lá, que essas prisões fazem parte de uma força-tarefa que a Polícia Civil está fazendo justamente para cumprir esses mandados de prisão que estavam em aberto antes do Carnaval. Também é importante lembrar que a gente está chegando aí num período de Carnaval, os abusos às vezes acontecem nessa época do ano, as famílias podem estar distraídas, né, no Carnaval, ou então até para as crianças que estão nos blocos de Carnaval. Então, é muito importante que os pais estabeleçam um diálogo com os filhos, expliquem o significado de cada uma das coisas para que as crianças não tenham vergonha e não se sintam intimidadas em contar para as famílias o que está acontecendo, mesmo sob ameaça. Everton, é uma situação muito complicada, muitas famílias passam por isso e às vezes as crianças têm que enfrentar esse tipo de problema sozinhas, que era o caso que aconteceu com muitas dessas crianças durante todos esses anos. Eu volto com você no estúdio, Everton. Obrigado, Camila. Obrigado. Amanhã a gente vai mostrar aqui uma reportagem completa sobre o tema. Pode deixar a Camila comigo aqui. Recentemente contei aqui sobre o trabalho do Dr. Cazé, lá de Divinópolis, que é promotor de justiça e que trabalha diretamente com esses casos. Os relatos do Dr. Cazé, diante dos casos que ele investiga, que ele trabalha, são de dar nojo. Né, das pessoas, dos adultos que praticam tudo isso que a Camila contou agora contra crianças. Então, aos pais, muito bem destacado pela Camila, é necessário que o diálogo esteja sempre aberto, é necessário que os pais estejam acompanhando de muito perto esse envolvimento de familiares próximos, né, muito cuidado, o diálogo sempre com a criança, saber o que de fato está acontecendo, mas principalmente prestar muita atenção no comportamento das crianças, porque ao menor sinal o comportamento sempre é alterado. Camila, muito obrigado. Amanhã a gente mostra tudo aqui. Obrigada. Tá aí então, Camila Cambraia trazendo os detalhes. Amanhã já preparou um material, amanhã vamos mostrar e falar mais sobre esse tema, né? É nojento. Chega a me dar asco só de imaginar esse tipo de coisa. Você que está aí do outro lado, que tem filhos, você que está aí do outro lado, que tem netos, ou de repente você que se depara com algumas situações que envolvem esse assunto, dá um desespero total e a vontade nem sempre é de assistir aquilo que normalmente a gente assiste, né? A polícia vai, investiga, prende e o sujeito fica preso. Às vezes, por muito tempo eles ficam presos. E a história do médico na semana passada, que nós mostramos aqui, mostrei neste telão aqui, né, a face do médico que atendia, mas que abusava das pacientes adultas, adolescentes e até de crianças. Então, é necessário e fundamental que seja estabelecido o diálogo, acompanhar de perto e muita atenção no comportamento. É o mínimo que os pais devem fazer para evitar que esse drama aflija crianças da família. Porque, de fato, é complicado e essas crianças aí sofrem com isso por toda a vida. Quanto tempo nós temos aí, André? Deixa eu chamar aqui a prefeita e o vice-prefeito da cidade de Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, são afastados da prefeitura municipal por abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2016. A determinação é do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,
que cassou os mandados da prefeita, ou mandatos da prefeita Valéria Aparecida dos Santos, do PMDB, e do vice-prefeito Alcides Osório da Silva, do PDT. De acordo com a decisão, o presidente da Câmara Municipal do município, Jurandir Barroso dos Santos, do Partido Progressista, deve assumir a chefia do Poder Executivo interinamente até as próximas eleições. E a gente vai acompanhar aqui, para e passo, e informa para vocês ao longo da semana, já que estamos na quarta-feira, amanhã e sexta ainda teremos aqui as edições do Brasil Urgente. Lembrando que na semana que vem, com o Carnaval, estaremos aqui normalmente, a partir das 4 da tarde, sempre de 4 às 5, com o Brasil Urgente Minas. Nacional também com o Datenão acontecendo normalmente. E é muito importante a gente destacar também, no início desta edição, nós trouxemos aqui a informação do aumento na segurança, né, de todo o cuidado no aumento da segurança para o Carnaval aqui em Belo Horizonte. A expectativa de receber aqui a capital, receber mais de 5 milhões de pessoas que vão divertir durante todo esse período de Carnaval até a próxima quarta, porque não acaba na terça, não é? Então, a gente vai mostrar todos os detalhes, falar mais sobre o Carnaval, repassar informações importantes para foliões que chegam e que acompanham aqui o nosso Brasil Urgente atrás de informações. Então, tudo isso amanhã de volta aqui às 4 da tarde no nosso Brasil Urgente Minas. Quem é que está em São Paulo hoje, hein? Ah, é o Datenão. José Luiz Datena falando do acidente de trem ocorrido hoje no Rio de Janeiro, com a morte do maquinista, que aconteceu agora há pouco. Depois do intervalo, o melhor do Brasil assume a nave e segue na programação da Band. A gente volta amanhã às 4. Um abraço, tchau, pessoal.